Hoje, o assunto do nosso trabalho é sobre a raça manga larga paulista. Nessa apresentação, iremos falar a respeito de sua origem, morfologia e algumas curiosidades. Quem irá apresentar o trabalho será Ana Júlia Correia, Ana Vitória Zanon, Gabriel Monteiro, Isabela Lisboa e Jéssica Santos. Seu nome científico é Ecos cábalos, sua origem é brasileira, chega a medir 1,47 m a 1,57 m na cernelha e possui todos os tipos de pelagem. Introdução do cavalo. O manga larga tem como sua principal aptidão o andamento. Sua movimentação exclusiva, de excelente comodidade, o credencia como o melhor equino para cavalgadas e turismo rural. Por esta razão é que ele é conhecido como cavalo de sela brasileiro. Força, beleza, resistência, imponência e valentia são os atributos encontrados nos cavalos da raça manga larga. Outra peculiaridade da raça é o bom temperamento. O manga larga é um animal dócil, obediente e adequado para todo tipo de usuário. Sua rusticidade é o mais um ponto forte, faz com que o manga larga sirva também como animal de trabalho. Essa raça se adapta às várias circunstâncias, mantendo-se firme em terrenos acidentados de pastos naturais ou apresentando um andamento tranquilo. Manga larga paulista é uma raça de cavalo de origem brasileira. O termo faz referência à sua origem no estado de São Paulo e busca diferenciá-lo de outra raça nacional, a manga larga machador, popularmente conhecido como manga larga mineiro. É considerada a raça mais antiga formada na América Latina. Surgiu na época em que o rei Dom João VI de Portugal veio ao Brasil fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte na Europa. Ele trouxe cavalos das raças andaluz e alter. Os animais acabaram cruzando com éguas já estabelecidas no território nacional, gerando então os primeiros equinos da raça manga larga, que começaram a aparecer em Minas Gerais, mas rapidamente se estabeleceram também na capital federal da época, o Rio de Janeiro. Desses cruzamentos surgiram produtos de andamentos cômodos de marcha batida, porém tendo grande resistência e rusticidade, que foram chamados de manga larga. Por volta de 1812, parte dos animais originados desse cruzamento migrou para o estado de São Paulo e lá sofreram infusões de sangue árabe, anglo-árabe, puro sangue inglês e American Saddle Horse, que imprimiram aos novos produtos a marcha trotada, e foi por essa característica que a raça manga larga dividiu-se em duas, manga larga paulista e manga larga machadora em Minas Gerais. Agora vamos falar um pouco sobre a morfologia do manga larga paulista. O manga larga paulista, ele possui a frente leve, com o pescoço bem dirigido e descarnado, proporcionando facilidade de movimento, jogando o centro da massa do cavalo mais cavaleiro para trás, permitindo maior facilidade de engajamento dos posteriores. A palheta do manga larga paulista é inclinada e comprida, dando uma boa inclinação e comprimento da palheta trazem muitas vantagens ao cavalo. De sela, entre elas maior capacidade torácica, boa passagem de cilha e cernelha mais atrasada, que proporciona uma posição ideal ao cavaleiro. Além disso, ele possui um tronco forte com linha dorso-lombar retilínea e paralela à linha do solo, costelas amplas e bem arqueadas, lombo curto e boa cobertura de rim, peito amplo e profundo. A linha dorso-lombar retilínea proporciona uma distribuição uniforme da aderência entre o lombo do animal e o saudouro do arreio. As costelas amplas e bem arqueadas dão ao cavaleiro segurança ao montar. O lombo curto e boa cobertura de rim tem como vantagens o não ressentimento do animal quando exigido em trabalhos pesados, e o peito amplo e profundo proporciona boa musculatura e boa saída de braço. A garupa também é forte, ampla e comprida,
por ser essa região do cavalo que reúne grande parte de sua capacidade motora, não é sem razão que se diz que o cavalo de sela ou motor é atrás. As arrancadas rápidas, qualidade muito procurada no cavalo de sela, dependem principalmente do trem posterior. A garupa comprida, ampla e forte, com coxas bem musculosas e bem descidas, constitui-se no motor que arranca a massa no momento de partida. O manga larga paulista também possui membros fortes, bem estruturados e bem aprumados, com articulações grandes e tendões nítidos, qualidades imprescindíveis a qualquer cavalo de sela, tanto no trabalho quanto no esporte. Para bem desempenhar suas funções, o cavalo depende, em primeiro lugar, de seus locomoveres. Em um cavalo de sela, esperamos que tenha um bom desempenho. E no manga larga, além do desempenho, ele possui algumas qualidades. Seriam elas o galope reunido, facilidade de troca de bípedes, arrancadas rápidas e paradas bruscas. Já a marcha é o andamento diagonal bipedal de 2 tempos e intercala entre os apoios diagonais. Um tempo de suspensão onde o animal fica totalmente desligado do solo. No galope, a velocidade moderada, o animal intercala um apoio diagonal simultâneo com outros 2 apoios monopedais, de anterior e posterior, sendo nesse caso um andamento a 3 tempos. Caso o animal aumente a velocidade, ocorre a dissociação do apoio diagonal simultâneo e passa a ser um andamento a 4 tempos. Quando avaliamos em julgamentos os andamentos, procuramos as qualidades, que seriam elas: a boa progressão, que seria onde o animal é visto pela lateral e os rastros dos posteriores devem cobrir ou então se aproximar dos rastros dos anteriores, que por sua vez também devem ser amplos, com as pinças dos cascos distantes do tronco. Bons aprumos dinâmicos, onde o animal é visto aproximando e se afastando do observador. Os membros, ao se deslocarem, devem aproximar-se o mais possível do plano vertical, que passa pelas linhas de aprumo estáticos. Também tem a ausência dos movimentos parasitas, intimamente ligado à comodidade, a boa sincronização, que naturalmente o animal deve realizar as trocas de apoios diagonais com facilidade em sincronização. E a última seria a regularidade, onde o item mais importante é onde o animal deve manter e regular a sua toalha natural. Já na comodidade, segundo a ABCCRM, a comodidade é um resultado de uma somática de qualidade dos animais. E para o seu cômodo, o animal necessita de boa conformação, bons andamentos e bom temperamento. Algumas curiosidades que podemos citar seria a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos da raça manga larga, que foi fundada no dia 25 de setembro de 1934, e desde então ela vem imprimindo orientações para o melhoramento e a seleção do manga larga, objetivando enquadrá-lo no conceito de atual e moderno e de trabalho e para o esporte e o lazer. Também podemos falar da diferença entre o manga larga machador e o manga larga paulista. E a diferença é apenas a maneira de se movimentar. Enquanto o manga larga machador ele marcha, como já diz o nome, o paulista ele se desloca com apoios diagonais. Esse cavalo é uma ótima aptidão tanto para o trabalho como para o esporte e o lazer. Nas fazendas, seu andamento e bom temperamento são características muito apreciadas pelos peões, pois possibilitam que a lida seja realizada de uma forma ágil e eficaz, com o menor desgaste tanto para o cavaleiro quanto para a montaria. A cavalgada, por sua vez, é a principal atividade de lazer relacionada ao manga larga. Cômoda, dócil e rústica, a raça vem conquistando um espaço cada vez maior nesses passeios equestres, em que o espírito competitivo cede ao lugar ao convívio com a natureza, com o cavalo e a especialidade com os amigos e a família. Essa raça possui ainda um agitado calendário de eventos, que inclui exposições, cursos, provas de andamento, disputas esportivas e leilões. O circuito de exposições, que realiza cerca de 30 mostras anualmente, passando pelas 5 regiões do país, é a Copa de Andamento, criada especialmente para valorizar a marcha trotada e é responsável por 12 provas ao longo do ano. Para completar todos os atributos desse tipo de cavalo, ele ainda é bastante importante para a ciência. Isso porque a raça é pioneira nos estudos de biotecnologia, que levam, por exemplo, os testes de clonagem de exemplares da espécie, ou seja, a chamada clonagem equina passa diretamente pela raça. O preço desse cavalo pode variar muito, vai depender da idade, vai depender da situação e o estado que esse cavalo se encontra.
mas os preços, pelas pesquisas que fizemos, pode variar em torno de até mesmo de 8 a mais de 20 mil reais. Além de todos os fatores já mencionados acima, a pelagem do cavalo é uma das características mais importantes que chamam a atenção e agregam valor ao animal. Um pelo bonito e brilhante, além de significar sinal de saúde, influenciam e muito na decisão do comprador. A pelagem do cavalo é o nome que se dá ao conjunto composto por pele, pelo, cauda e crina do animal, e é determinada pelos genes. São classificados os tipos de pelagem dos equinos da seguinte forma: simples e uniforme, quando os pelos apresentam a mesma cor no corpo inteiro, como é no caso da pelagem preta. Simples de extremidades pretas, a cor é uniforme em todo o corpo, mas as extremidades são pretas. Pelagem composta. Nesse caso, o animal apresenta duas ou mais cores, que podem ser interpoladas ou até mesmo apresentar tons diferentes, como por exemplo o pampa. Vários fatores podem influenciar na tonalidade e na qualidade da pelagem, como por exemplo, a ação hormonal, onde os hormônios podem deixar a pelagem de garanhões e éguas prenhas ainda mais brilhante e lisa, o clima. No inverno, os pelos dos equinos tendem a ficar mais longos e cheios, justamente para proteger do frio. A incidência de sol. Animais expostos ao sol podem ficar com a pelagem queimada e desbotada, principalmente os de tons mais escuros, como o preto, que podem ficar avermelhados. E a nutrição, pois os animais com deficiência de nutrientes apresentam pelagem ressecadas e sem brilho. O manga larga paulista possui variações de tons de pelos, entre eles o alazão, baio, pampa, preto, castanho, baio amarillo, rosilho e tordilho. No caso do tordilho, a interpolação de cores ocorre no corpo todo, até na crina e na cauda. O mesmo fio pode ter dois ou mais tons. Já no castanho, os pelos da cabeça, do tronco e do pescoço são avermelhados, enquanto a crina, a cauda e as extremidades são pretas. No alazão, a cor do corpo é todo avermelhado, incluindo crina, cauda e extremidades. O cavalo preto obrigatoriamente deve possuir sua pelagem e pele preta, tendo assim mais resistência e exposição ao sol. Vale lembrar que o potro tem pelagem definida até os 2 anos, quando atinge a cor que terá na vida adulta. O animal tordilho, por exemplo, pode nascer preto, castanho ou alazão e atingir o tom definido após algum tempo. Quanto mais velho, maior infiltração de pelos brancos até se tornar totalmente tordilho. Então, esse foi o nosso trabalho. Esperamos que tenham entendido sobre a importância dessa raça e os atributos que ela possui. Agradecemos a oportunidade e até a próxima.